Quero trazer a coluna da Dani Lima hoje falando sobre o governador Tarcísio de Freitas, que apoiou o governador Cláudio Castro, né, que é seu colega, apoiou, defendeu, vem defendendo também que as facções sejam consideradas grupos terroristas. Mas o que a Dani traz é sobre o futuro político do governador Tarcísio de Freitas, que vem aparecendo bem nas pesquisas de intenção de voto. E a Dani traz aí informações de bastidores que o governador começou a montar o seu time de campanha. Sim, 2026 vem aí. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue contando essa história com a Dani Lima aqui no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube que você segue a gente. Vamos lá, Dani. Ele está montando já a sua equipe de campanha? É isso? Querida, tá super montando o seu time de campanha. O que está acontecendo? O governador Tarcísio de Freitas está fazendo dois movimentos paralelos, né? Ele sempre foi muito acusado, até pelo próprio partido, de não ser uma pessoa próxima aos dirigentes partidários, né? Então, numa frente, ele ampliou contatos com dirigentes do próprio partido e do Centrão. Neste contato, o que está acontecendo? Partidos como o PP, por exemplo, do Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, passaram a fazer pesquisas periódicas para balizar as opiniões e as opções do governador nos temas mais sensíveis. Na outra frente, ele já começou a consultar marqueteiro e estrategista. A gente tem um nome que foi chamado para uma reunião com o Tarcísio de Freitas na sexta-feira, o Pablo Nobel. O Pablo participou das campanhas do Aécio Neves em 2014 e do Geraldo Alckmin, quando ainda era do PSDB, em 2018. Portanto, é alguém que está ali linkado a campanhas presidenciais. O discurso do time do Tarcísio ainda é o de que ele está, claro, focado na disputa do governo do Estado, mas, e aí vem a aspa do aliado. Olha, eleição presidencial não é algo que você persegue, é algo que você tem de ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Nós queremos estar preparados para tudo. Ou seja, se cair no colo dele, ele vai estar pronto. Tarcísio de Freitas também está já em vias de fechar um contrato com um estrategista, que já está atuando dentro do Palácio dos Bandeirantes, já municia secretários, já municia o próprio governador, com quem fala semanalmente, com dados. O que faz esse estrategista? É a pessoa que dá ali uma varrida nas redes sociais, dá uma varrida na política, conversa com os aliados e diz: vamos por aqui, vamos por ali. A ideia é que o Pablo já feche agora um contrato, o Pablo Nobel, esse publicitário que eu citei, que trabalhou nas últimas campanhas presidenciais de 2014 e 2018, né? O Pablo vai fazer filmetes para o governador do estado. Com base no quê? Nos dados levantados por esse estrategista que também está em vias de fechar o seu contrato. A gente vai acompanhar, a partir de agora, então, uma espécie de profissionalização bastante precoce da campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por quê? Né? De novo, ele quer estar pronto para tudo. Hoje, qual é o quadro, Fabiola? A família Bolsonaro conseguiu inviabilizar, porque Bolsonaro está inelegível. Eduardo Bolsonaro, segundo as pesquisas, conseguiu amealhar uma rejeição que é impeditiva para uma candidatura nacional. Flávio Bolsonaro também começou a escorregar na casca de banana, radicalizando seu discurso. Michele Bolsonaro, o ex-presidente, acredita na candidatura dela ao Senado, porque é uma eleição dada como certa, e ele acha que é mais viável apostar por aí. E entre os governadores, quem performa melhor nas pesquisas é Tarcísio de Freitas. Então, assim, neste momento, ele está se preparando, calçando o caminho para que em 2026, e Bolsonaro não vai fazer um gesto antes disso, ele seja ungido. Tarcísio só vai com a bênção de Bolsonaro. Com a família dividida ou o ex-presidente claudicante, ele disputa a reeleição em São Paulo. Agora, quer estar pronto para poder concorrer ao Palácio do Planalto. Pronto e talvez cheio de desejo, né, Dani? Porque isso é muito curioso que a gente está acompanhando em qualquer entrevista. Não, vou concorrer ao governo do estado de São Paulo. Ele sempre nega ser candidato à presidência da República, né, em 2026. A gente está voltando para quem estava conosco na TV.
A nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, a Dani Lima, está trazendo essas informações de bastidores da equipe que está sendo montada por Tarcísio de Freitas. E aí eu te pergunto, Dani, todos os detalhes estão na nossa página do UOL e na coluna dela de hoje, na nossa página e também do UOL. Ô Dani, ele sempre nega, né? Ele só vai assumir isso quando o Bolsonaro fala, não, vai que é tua? Sim, sim, Fabiola. Por quê? Porque para entrar na linha de tiro não vale a pena. A direita unida já não deu conta de vencer o Lula em 2022. A direita desunida vai ter ainda mais dificuldade. Então, o que o Tarcísio de Freitas quer? Calçar bastante o caminho. Se você chegou agora aqui com a gente no UOL, muito bem-vindo. Estamos contando que o governador Tarcísio de Freitas já começou a escolher marqueteiro, estrategista e pesquiseiro para concorrer em 2023, 26, perdão. E qual é o histórico desse time que ele está buscando? É um histórico de um time que trabalhou em campanhas presidenciais. Está, portanto, o governador se calçando para poder estar pronto, caso seja escalado por Jair Bolsonaro, para disputar a presidência em nome do campo da direita em 2026. A Fabiola me perguntou, né? Ele só vai com Bolsonaro ungindo? Sim. Por quê? Porque dividido, tomando tiro da família Jair Bolsonaro, não vai funcionar. Tarcísio está esperando que o presidente consiga calçar esse caminho. E aí, Fabiola, tem um bastidor que vale a pena contar, que é, segundo uma das fontes que eu ouvi ontem para produzir essa reportagem, o Tarcísio de Freitas notou que, diante da inviabilização de Eduardo Bolsonaro, e aí você pode me perguntar, por que, Daniela, é inviável? As pesquisas estão mostrando que a ação dele nos Estados Unidos contra o setor produtivo no Brasil, pelo tarifaço, por uma série de sanções a autoridades, acabou rendendo a ele uma rejeição que inabilita a disputa por um cargo majoritário. É uma rejeição que passa da casa de 60%. Deixa muito difícil uma candidatura em que você precisa da maioria absoluta dos votos, por óbvio. E aí, o que aconteceu? Flávio Bolsonaro passou a se colocar como o nome, então, da família que poderia representar. E aí, o que aconteceu? Os presidentes de partido falaram, cara, segura a onda. Você já falou em bombardear Rio de Janeiro, escorregou na casca de banana. Segura a onda um pouquinho, vamos ver como é que chega em 26. O Tarcísio de Freitas está ampliando os contatos com esses líderes, inclusive para construir a unidade lá na frente, quando o Bolsonaro der o sinal, vir PSD, PP, eles acham que dá para puxar o MDB também, o Lula vai travar uma batalha pelo MDB. Então, assim, a ideia é construir um arco amplo que dê para Tarcísio de Freitas não só o PL, o PP e o Republicanos, que são já partidos que eram ali o triunvirato, né, que sustentou o governo Bolsonaro, mas ampliar esse arco, mostrar que ele está ao centro, a centro-direita, tirar um pouco esse ar de extremos e apresentar como uma candidatura palatável para esse eleitorado que pende entre a esquerda e a direita no Brasil e que, no fim das contas, Fabiola, acaba sendo decisivo para qualquer tipo de eleição aqui no país.